Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Bruno Diniz e por aqui eu trago semanalmente inovações que orbitam o mundo financeiro e outras temáticas que apontem para o futuro da forma como interagimos, sobretudo financeiramente. Bom, e uma dessas possíveis novas formas de interação entre as pessoas fez bastante barulho no começo da década de 2020, fazendo até grandes empresas de tecnologia mudarem de nome. Sim, estou falando do metaverso. E cabe aqui uma pergunta que eu tenho certeza que você deve estar se fazendo agora. E esse tal de metaverso ainda está vivo? Bom, no vídeo de hoje falarei sobre esse assunto, bem como sobre o começo do metaverso, suas características e caminhos futuros. Antes de mais nada, não esqueça de dar like aqui nesse vídeo e também de fazer inscrição no canal para que a gente possa continuar postando vídeos semanalmente sobre inovação financeira. O termo metaverso pode parecer algo novo para muitas pessoas, porém tem sua origem no começo da década de 90, quando apareceu pela primeira vez no livro Snow Crash, do autor Neal Stephenson, publicado em 1992. No livro, a expressão foi usada para descrever um espaço digital no qual os usuários interagem e criam relações sociais, usando avatares para escapar de uma realidade distópica. Para capturar a essência do conceito, o Stephenson então reuniu a palavra meta, que vem do grego e foi incorporado na língua inglesa como além ou transcendente, com um verso retirado da palavra universo. Essa ideia central, sem específica utilização desse termo, já havia sido explorada em outras obras anos atrás, sendo que uma das mais populares foi Neuromancer, publicada em 1984 e escrita pelo autor William Gibson. Nela, que também é situado em um futuro distópico, existe um ambiente digital chamado Matrix, que reúne dados de computadores unificados em rede e que podem ser explorados de forma tridimensional por quem se conecta a esse cyberespaço. No início dos anos 2000 foi lançado o filme The Matrix, inspirado diretamente por esse conceito. Mais recentemente vemos a obra Ready Player One, lançada em 2011 e escrita por Ernest Cline, explorando mais profundamente o tema. Nela, os personagens mergulham em um ambiente digital por meio de óculos de realidade virtual em conjunto com outros aparelhos para terem uma experiência bastante imersiva, utilizando avatares com variados elementos estéticos nesse ambiente. O livro posteriormente foi adaptado para o cinema por Steven Spielberg no ano de 2018. Em 2021, o termo metaverso ganhou bastante evidência, ficando sob os holofotes da mídia. Em um contexto de pandemia e passado um ano após o lockdown que aconteceu em grande parte do mundo, a Roblox, que é uma plataforma global de jogos online que permite a interação e colaboração entre jogadores, abre capital na Bolsa de Valores de Nova York e cita sua ambição de longo prazo de construir um metaverso com amplas possibilidades de interação, indo além dos jogos, incluindo reuniões e também trabalho colaborativo, e o desenvolvimento de uma economia própria, baseada em sua moeda chamada Robux. Assim, o Roblox pode ser considerada a primeira empresa com ação listada em bolsa que pertence ao setor metaverso. Ainda em 2021, no mês de outubro, o Facebook anuncia alterações em sua estratégia e mudou seu nome para Meta, tendo agora como foco trazer sua visão de metaverso às pessoas, ajudando essas pessoas a se conectarem de novas formas, encontrarem comunidades e crescerem seus negócios. De acordo com o fundador da companhia, o Mark Zuckerberg, o metaverso é uma internet incorporada na qual você está inserido, ao invés de estar apenas observando. Algo que reforça a visão da empresa e liderar uma grande transformação da internet, envolvendo a forma como interagimos e consumimos conteúdo nesse espaço. Esse movimento impulsionou ainda essa tese, ampliando as discussões globais sobre o tema no nível corporativo. Declarações como essa de Zuckerberg podem acabar fazendo com que muitas pessoas confundam o metaverso com uma nova versão da internet, tal qual a falada Web3. Contudo, a gente está falando aqui de conceitos distintos. Primeiramente, é importante delimitarmos a definição de metaverso e suas características com base em estudos mais recentes. Vale ressaltar que ainda existem divergências em alguns pontos, dependendo do autor ou da empresa que descreve. Portanto, não existe agora uma definição única e amplamente aceita sobre a sua definição. No entanto, a ideia aqui é buscarmos uma convergência de entendimentos
para tornar a sua compreensão menos nebulosa, sem restringir excessivamente o conceito a partes específicas de infraestrutura técnica ou tipos específicos de estruturas sociais e econômicas ligadas ao funcionamento do metaverso. Nesse sentido, encontramos uma descrição bastante interessante feita pelo Dr. Louis Rosenberg, especialista no tema e pioneiro no segmento de realidade virtual, ocupando também a cadeira de Chief Scientist no Responsible Metaverse Alliance e de CEO na Unanimous AI. Ele diz o seguinte, que metaverso refere-se a mundos simulados persistentes e imersivos, que são vivenciados na primeira pessoa por grupos de usuários simultâneos que compartilham um forte senso de presença mútua. É importante a gente observar que nessa definição a gente já consegue ver algumas das características chaves do metaverso. A primeira delas diz respeito à persistência. Esse atributo diz respeito à capacidade de objetos virtuais, ambientes e experiências continuarem existindo ao longo do tempo, mesmo quando você não está lá mais, não deixando de existir com a sua saída, por exemplo. Assim, esse espaço e os itens que estiverem nesse ambiente poderão ser palco constante de diferentes interações por diferentes pessoas em diferentes momentos. O segundo elemento é a imersividade. Diz respeito à forma como as pessoas se engajam com esse ambiente em um nível profundo, se inserindo verdadeiramente naquela realidade e contexto. Esse atributo vem sendo aprimorado com a utilização, inclusive, de óculos de realidade virtual. Apesar de elevar bastante a experiência e ser a tendência que a gente observa para o futuro, tais itens, como os óculos, não são indispensáveis para fazer com que você tenha uma experiência imersiva. Exemplo, por exemplo, dos jogos como World of Warcraft, Fortnite e da plataforma Decentraland, os quais não requerem a utilização de nenhum óculos de realidade virtual e nem por isso deixam de ser imersivos. O terceiro elemento é um forte senso de presença mútua, ou seja, uma característica social que é intrínseca ao metaverso, onde as pessoas têm a chance de interagir umas com as outras e de se sentirem próximas, mesmo não estando perto fisicamente. Outros especialistas citam a interoperabilidade como característica do metaverso, ou seja, a capacidade de diferentes mundos virtuais se comunicarem e interagirem entre si de forma integrada e sem interrupções, permitindo que seus usuários se movimentem facilmente entre esses mundos. Porém, esse estágio específico ele ainda não foi atingido nos dias de hoje, e ainda é algo que está sendo trabalhado por profissionais desse mercado, representando um desafio a ser superado para que possamos atingir o próximo nível nesse ambiente. Portanto, não seria errado dizer que atualmente existem múltiplos ambientes, ou metaversos, por assim dizer, representados por plataformas que mantêm as características básicas que eu acabei de mencionar. O que temos hoje é como um embrião dessa visão futura, na qual vamos poder chamar todo esse conjunto de ambientes simulados e interoperáveis que permitem experiências imersivas e coletivas de apenas metaverso no singular e transitar entre esses diferentes mundos conectados, tendo eles elementos específicos próprios e compatibilidade entre si. As tecnologias que viabilizam a existência dos metaversos vêm sendo desenvolvidas há um bom tempo, sendo que nos últimos 20 anos vimos a aplicação delas nas construções de plataformas que foram muito importantes na jornada evolutiva desse tema. Os jogos foram muito importantes na história do desenvolvimento do metaverso. Antes mesmo dos anos 2000, quando começa uma linha do tempo desse assunto, jogos como Neverwinter Nights, de 1991, Ultima Online e Tibia, esses dois de 1997, foram pioneiros em um gênero que ficou conhecido como MMORPG, ou Massive Multiplayer Online Roleplay Game, permitindo vários jogadores simultâneos que usavam avatares e interagiam em mundos medievais digitais, sendo uma das primeiras versões funcionais do metaverso. Pouco tempo depois, em 2004, foi lançado o World of Warcraft, o MMORPG mais jogado da história, reunindo milhões de adeptos que investiram incontáveis horas interagindo e se aventurando no mundo fantástico de Azeroth. Outra iniciativa que representou um marco nessa linha do tempo foi o Second Life, lançado em meados de 2003. Ele não se apresentava como um jogo, mas como um ambiente digital que simulava a vida real e social do ser humano através de interação entre avatares.
um gênero completamente novo em comparação ao que se via até então e que trouxe ao mundo uma amostra do que viria décadas depois. Em meados da década de 2010, a criptoeconomia começa a se aproximar do metaverso, sobretudo após o surgimento dos primeiros NFTs, ajudando a moldar a próxima geração de iniciativas que são alavancadas também pelos ativos digitais. Em outro vídeo aqui do canal, eu falo sobre os blockchain games, que aliaram NFTs à tecnologia blockchain para desenvolver modelos inovadores de jogos, muitas vezes em forma de plataformas de metaverso com sua própria economia baseada em tokens nativos. Desse modo é possível combinar incentivos específicos e formas de engajamento que podem levar à geração de modelos play to earn, nos quais a remuneração acontece na forma desses mesmos criptoativos a partir do cumprimento de objetivos específicos, movimentando todo um microcosmo econômico enquanto fortalece a comunidade ao redor dele, que também colhe os benefícios do sucesso da plataforma na forma de apreciação do token. Vale ressaltar que essa mecânica alavanca oportunidades para além dos limites dos jogos, visto que os tokens eventualmente podem ser transacionados de forma ampla em exchanges ou entre pessoas. Apesar de ter suas raízes nos games, existem múltiplos casos do uso relacionados ao metaverso, visando quase todo tipo de interação. Um estudo da KPMG agrupou as diferentes possibilidades em 10 grandes categorias que têm maior potencial de crescimento nos próximos anos. A primeira delas é entretenimento. E essa talvez tenha sido a primeira grande indústria a abraçar o metaverso. Aqui encontramos games, concertos, cinema, parques temáticos e todo tipo de performance artística. Segundo, é networking social. Nesse caso, a gente vê interações sociais variadas, transcendendo as alternativas comuns existentes hoje, como voz, texto, foto e vídeo, e se refere a situações nas quais encontramos amigos e novas pessoas através do engajamento em alguma das múltiplas opções disponíveis no metaverso. Terceiro é o varejo. Encontramos aqui variadas possibilidades de replicar ambientes de compra, bem como seus elementos como shopping centers, lojas e etc., no contexto digital imersivo. As compras podem ser tanto de itens no mundo físico como no mundo digital, como as NFTs. O conceito, inclusive, de gêmeos digitais, chamados de digital twins, devem reforçar muito mais essa categoria daqui por diante. O outro segmento é o de manufatura, onde a gente acaba vendo ambientes de pesquisa e desenvolvimento que repliquem condições específicas e podem ser criadas dentro do metaverso, mais uma vez impulsionando o uso dos chamados gêmeos digitais. Assim, as empresas podem ter mais eficiência e interatividade no processo fabril. Temos também o setor de saúde, com a telemedicina e a pesquisa e desenvolvimento voltada para novos medicamentos e terapias, sendo alguns dos casos de uso que devem avançar nos próximos anos. O trabalho remoto também acaba bebendo nessa fonte, utilizando o metaverso para colaborações, reuniões e trabalhos em equipe, algo que também é bastante promissor, e a Meta é uma das empresas que tem apostado alto nesse tipo de filão de mercado. Educação e treinamento, onde a gente encontra espaços digitais voltados a aulas, treinamentos e conferências, além de viabilizar mais possibilidades em termos de experiência que podem ser geradas entre professores e alunos. Essas alternativas têm o potencial de reter mais a atenção dos envolvidos e emular o processo ativo de aprendizado, ao contrário do formato passivo que é encontrado hoje em muitos treinamentos online. Também temos a pesquisa e desenvolvimento de modo amplo, onde diversos tipos de pesquisas científicas podem ser desenvolvidas no metaverso, por vezes simulando condições específicas e utilizando gêmeos digitais para analisar os potenciais efeitos de tais condições. Gestão pública. Também, como ambiente experimental, é possível testar hipóteses relacionadas à construção de cidades inteligentes, as smart cities, por exemplo. E finanças, com a presença do metaverso na realização de ações, inclusive por parte de instituições financeiras nesse ambiente, algo que já vem sendo testado por players como JP Morgan, Banco do Brasil, HSBC, dentre outros. Aqui vemos desde a criação de interações sobre o formato de jogos, por exemplo, focados em educação financeira, palestras sobre novos produtos financeiros, dentre outras formas de interação. Apesar dos variados casos de uso e perspectivas de avanço no setor, a gente viu no começo de 2023 um contexto de redução nos investimentos voltados ao desenvolvimento de novas possibilidades,
sobretudo quando a gente está falando do ambiente corporativo no metaverso. Uma das razões disso está no crescimento da IA generativa, que despontou no final de 2020 e acabou eclipsando aí o avanço aparentemente menos ágil do metaverso e de seus componentes. Empresas como Microsoft e Meta fizeram, inclusive, redução nas equipes que lidam com o tema. A Meta não vinha convencendo os investidores sobre sua visão estratégica e foco em ambientes virtuais, o que acabou levando a uma queda acentuada de suas ações no período, exigindo uma reação da alta gestão no sentido de buscar outras vias mais claras e rápidas de rentabilidade. Alguns analistas vieram decretar a morte do metaverso desde então, como se tudo não tivesse passado de um delírio coletivo momentâneo. Contudo, se prestarmos atenção, percebemos que hoje ele ainda segue vivo, sobretudo para gerações mais jovens, que têm contato diário com as diferentes plataformas existentes hoje, interagindo socialmente, divertindo, colaborando e explorando novos ambientes. Pensando no futuro, é importante termos em mente que também existem desafios a serem superados quando olhamos adiante. Para avançarmos, é crucial que o mercado e a sociedade enderecem temas como interoperabilidade, regulação, identidade, privacidade, segurança, no sentido até de evitar diferentes crimes que acontecem no mundo real e que possam ser replicados nesse ambiente, cibersegurança, propriedade intelectual e também acessibilidade. Ponderando agora a respeito das oportunidades e desafios existentes no metaverso e sua evolução, é bastante útil a gente pensar no gráfico do Hype Cycle da Gartner para compreendermos o ponto da jornada na qual se encontra essa inovação. O Hype Cycle se trata de uma ferramenta que representa as fases de maturidade e adoção de tecnologias emergentes. Ela consiste em 5 fases: inovação tecnológica, pico das expectativas infladas, desilusão, encosta da iluminação e planalto da produtividade. Esse modelo ajuda a entender como e quando uma tecnologia está pronta para adoção em larga escala e o seu potencial de impacto no mercado. Sumarizando tudo isso, a tirinha criada por Tom Fishburne, que eu estou apresentar agora na tela para vocês, ela mostra de forma bem clara e bem humorada a evolução de expectativa dos usuários do metaverso, desde o princípio dessa tendência até o futuro, e a coloca numa montagem gráfica que espelha também os movimentos específicos do Hype Cycle da Gartner. Como reflexão final a respeito desse tema, talvez valha revisitarmos sua primeira aparição no livro Snow Crash, no qual o personagem principal ele fugia do mundo real com suas idas ao metaverso. Uma visão que muitos críticos ainda têm a respeito do objetivo de uso atual dessa tecnologia. Talvez em um futuro não tão distante, a sociedade consiga encarar o metaverso não como uma espécie de abandono da realidade, mas sim como uma nova forma de entendê-la, experimentando assim suas diferentes características, nuances e possibilidades e oportunidades de desenvolvimento humano. E você, já utilizou alguma das plataformas relacionadas a metaverso que eu citei no vídeo de hoje? Comenta aqui pra gente. Também não se esqueça de encaminhar esse vídeo para outras pessoas que também têm interesse nesse assunto. Forte abraço e até a próxima.